Imagine os nossos ancestrais há milhares de anos atrás. Naquela época eles não tinham geladeira, não tinha supermercado perto de casa, não tinha uma padaria, eles não tinham despensa em casa para guardar o alimento. Ou seja, o que eles faziam naquela época é quando encontravam alimentos, por exemplo uma caça, eles comiam o máximo. Essa energia que eles comiam em excesso era armazenada no corpo deles. É óbvio que nós herdamos essa característica também dos nossos ancestrais. Hoje, tudo que a gente come em excesso é armazenado no nosso tecido adiposo. Se você quer saber todas as características deste tecido, você está no lugar certo. Fica ligado no vídeo após a vinheta. Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos à aula de tecido adiposo. É muito importante que você já tenha assistido a minha outra aula de introdução ao tecido conjuntivo. Ela está aqui, ó. É só clicar nesse card que você vai ter acesso a essa aula. Entra lá e veja, porque nessa aula de tecido conjuntivo eu falo sobre as suas características, as suas divisões, a sua célula, a sua matriz extracelular. Então explico aqui nessa aula conceitos importantíssimos. Já assistiu? Show de bola! Vamos para a aula de tecido adiposo. Pessoal, é muito importante que a gente faça um mapa conceitual na nossa cabeça. Lembre-se, o tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo. Então olha esta imagem e se lembre aí das divisões do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, que aí tem o frouxo e o denso. Dentro do denso tem o modelado e o não modelado. E também tem o tecido conjuntivo especial. Esses tecidos especiais incluem aí então o adiposo, o cartilaginoso, o ósseo, o hematopoético e o sanguíneo. Vale lembrar que o tecido adiposo, em alguns livros, pode estar classificado como um tipo especial de tecido frouxo, de tecido conjuntivo frouxo. Mas nessa aula, e eu acho muito mais didático, deixar ele como um tecido conjuntivo de propriedade especial. Portanto, ele fica aqui. Vamos começar falando das características do tecido adiposo, começando, obviamente, pela célula que forma ele. Pessoal, o tecido adiposo é formado basicamente por adipócitos. Estas células, os adipócitos, elas têm origem a partir da diferenciação de células mesenquimatosas. Essas células mesenquimatosas também são células do tecido conjuntivo, que tem a capacidade de se diferenciar em várias outras células, entre elas os adipócitos. Além do mais, uma característica muito importante dos adipócitos é que, quando eles se transformam em adultos, quando eles estão maduros, eles não se dividem mais. Isso faz a gente lembrar, ou a gente perceber uma coisa muito importante. Uma vez que você forma o teu tecido adiposo, estas células nunca mais vão se dividir. Quando a gente emagrece, o que acontece com essas células? Elas simplesmente murcham, elas não morrem. E quando a gente engorda, elas simplesmente incham. Obviamente eu vou falar um pouco mais disso no decorrer da aula. Outra característica importantíssima desse tecido é que ele possui pouquíssima substância extracelular. Ou seja, entre um adipócito e outro, tem pouquíssima substância. E essa matriz extracelular, essa substância entre as células, é formada basicamente por fibras reticulares. Essas fibras reticulares são formadas por um tipo muito importante de proteína, que é aquela proteína chamada de colágena do tipo 3. Lembra, gurizada, se você ainda não assistiu a minha aula de introdução ao tecido conjuntivo, assista. Lá eu falo de todas essas fibras, essa matriz extracelular. O tecido adiposo está situado abaixo da pele, na região que a gente chama de hipoderme. E ali ela forma o panículo adiposo, ou seja, essa gordura que a gente tem que molda o corpo da gente. Além disso, o tecido adiposo é altamente irrigado e inervado, e existem dois tipos de tecido adiposo. Te liga, existe o tecido adiposo unilocular e o tecido adiposo multilocular. Logo mais eu vou falar da diferença deles. E qual é a função? Então vamos falar das funções do tecido adiposo, começando com uma das principais, que é a reserva de energia. Gente, o nosso armazenamento de energia a longo prazo se dá nos nossos adipócitos, no nosso tecido adiposo. Lembrando que nós armazenamos essa gordura, esses lipídios, na forma de triglicerídeo.
Se você não se lembra ou quer saber um pouco mais sobre lipídios, acesse aqui a minha aula de lipídios. Aqui eu explico inclusive os triglicerídeos. Vale lembrar que essa reserva de energia que está dentro do nosso tecido adiposo não tem data de validade. O que você armazenou hoje pode ser que só venha a usar daqui a 30, 40 anos. Ou seja, é para longo prazo. O que a gente armazena do nosso tecido adiposo, não necessariamente precisamos usar dentro de alguns dias. Ele também é isolante térmico. Gente, isso aqui é muito importante. Por exemplo, os grandes mamíferos que vivem em ambientes muito frios. Imagina lá o urso polar. Gente, ele tem uma camada de gordura, um tecido adiposo muito espesso, justamente para que suporte a temperatura fria desse ambiente onde ele vive. Outra função muito importante do tecido adiposo é a absorção de impactos. E não pense em absorção de impactos apenas como batidas mecânicas na nossa pele. Pessoal, por exemplo, os rins, eles têm uma cobertura de tecido adiposo. E essa cobertura de tecido adiposo impede choques mais fortes entre os rins e outros órgãos. Outra função é que o tecido adiposo forma os coxins, que são essa gordurinha a mais que a gente tem na nossa mão e na sola dos nossos pés. Eles também atuam no preenchimento e, além disso, eles moldam a superfície do corpo, do nosso corpo, por exemplo. E entra uma reflexão interessante. Você já reparou que homens e mulheres armazenam, de uma maneira geral, gorduras em regiões diferentes? Ora, isso é influenciado pelos hormônios sexuais. Por isso que mulher tende a armazenar gorduras mais nas coxas, nos glúteos, nos seios e o homem na barriguinha, né? Que barbaridade. E uma outra função que é pouco explorada do tecido adiposo, mas que você tem que saber aí para arrasar na sua prova, é que ele tem a função também de produção de calor. Eles produzem calor? Hã? Sim, pessoal, o tecido adiposo, ele também tem a função de produzir calor. Isso é muito mais comum em bebês recém-nascidos. Eu vou falar logo mais para você sobre isso. Então vamos falar dos dois tipos de tecido adiposo que tem, que é o unilocular e o multilocular. Veja essa imagem. Pessoal, o tecido adiposo unilocular também é conhecido por tecido adiposo branco. E ele tem esse nome unilocular porque ele tem apenas uma inclusão de gordura. E ela é muito grande, empurrando o núcleo e as outras organelas para o cantinho da célula. Agora, o tecido adiposo multilocular, que também é chamado de tecido adiposo marrom, esse possui várias inclusões de gordura. Óbvio, é multi de muitas. E essas inclusões são pequenas, são muitas e pequenas, de maneira que não empurra o núcleo para o canto da célula. Portanto, o núcleo pode estar nos adipócitos do tecido multilocular em várias regiões da célula. Agora, repara numa característica importante do tecido adiposo multilocular. Eles possuem muitas mitocôndrias. Você já vai entender por quê. E agora nós vamos falar das características do tecido unilocular e do tecido multilocular com muito mais detalhes. Vamos começar com o tecido unilocular. Pessoal, o tecido unilocular, ele tem uma cor branca, mas ele pode variar para o amarelo também. Isso tem relação com o caroteno. O caroteno é um pigmento que, quando a gente ingere esse caroteno, que tem, por exemplo, na cenoura, ele é precursor, ele faz com que nosso corpo forme a vitamina A. E dependendo da quantidade dessa vitamina A, que a cor do tecido varia entre amarelo e branco. Uma característica importante do tecido unilocular é que ele só inicia sua formação a partir do 5º mês de vida. E ele continua durante a infância apenas. Ou seja, um adulto não fabrica mais estas células. Pessoal, e aqui cabe mais uma reflexão. Todos os teus adipócitos unilocular foram formados a partir do 5º mês de vida até os primeiros anos da tua infância. Ou seja, muitas vezes as pessoas querem ver bebês gordinhos e dão muita comida pro gordinho, porque gordura é saúde. Não necessariamente a gordura é saúde, você sabe disso. E você dá muita comida para um bebê, para uma criança, ele vai formar muito mais destas células. Ou seja, pode ser que ele passe a vida inteira com uma tendência maior de engordar. Por isso, é óbvio, eu não estou falando que a criança tem que ser magra, não sei o quê. Não, existe um peso ideal que, obviamente, é o pediatra que vai falar para você. Mas lembre-se, gente, os adipócitos que a gente forma na infância, eles continuam pela vida inteira. Agora, no adulto, ocorre o crescimento hipertrófico.
Lembrando, crescimento hipertrófico é em tamanho. Quanto mais você come, ou seja, quanto mais você engorda, maior fica o teu adipócito. E aí quando você emagrece, ele simplesmente murcha. E ele fica ali esperando, pedindo mais comida. Por isso que é tão difícil às vezes a gente se manter numa dieta durante muito tempo magro, porque o tecido, as células, elas apenas murcham, elas não desaparecem. E elas ficam mandando uma mensagem para o nosso cérebro, falando, come mais, que eu tô murcho, eu preciso me encher novamente. Por isso que às vezes numa dieta, o grande desafio de quem emagrece é você se manter magro durante longos períodos. Agora, em algumas ocasiões, sobram algumas células nos adultos que a gente chama de pré-adipócitos. Aí sim, esses pré-adipócitos podem se tornar adipócitos, né? Ou seja, eles podem sofrer divisões formando novos adipócitos mesmo em adultos. Pessoal, e aí vem também mais uma informação interessante. Quem faz às vezes lipoaspiração, que é uma cirurgia muito delicada, com diversos riscos, né? Mas muitas vezes a pessoa faz e tira só a gordura da barriga, por exemplo. E aí você engorda e a tendência de você engordar na barriga é menor, porque você tirou os adipócitos daquela região. E como eu disse para vocês, eles não formam novamente, com algumas exceções, se sobraram ali alguns pré-adipócitos. Por isso que depois as pessoas acabam engordando e fica só com um bundão, com os colchão e quase sem nada de barriga. E para finalizar o tecido unilocular, a função dele basicamente é reserva de energia, preenchimento de espaços, isolante térmico, absorção de impactos e produção de leptina e lipase. Pessoal, leptina e lipase são hormônios que atuam aí regulando a tua fome, por exemplo. E aqui está um exemplo de célula do tecido unilocular. Ela é esférica, mas também pode ter um formato aí poliédrico. E quando elas estão vazias, ou seja, quando elas estão murchas, elas ficam muito semelhantes aos fibroblastos. Aqui está ela com apenas uma inclusão de gordura. Vale lembrar que essa inclusão de gordura não é organela, ela não está envolta por membrana, por isso que é inclusão. E as organelas, incluindo o núcleo, está espremidinha no canto da célula. E agora vamos falar do tecido adiposo multilocular. Fica ligado na imagem. Pessoal, o tecido adiposo multilocular, ele só é formado no feto, no desenvolvimento do feto. Ou seja, adultos não formam tecido adiposo multilocular. Portanto, ele se torna escasso nos adultos. Ele possui uma cor que varia entre o marrom e o dourado, e ele possui muitas mitocôndrias. Te liga. Pessoal, quando você estuda as organelas das células, você sabe que a função da mitocôndria é respiração celular para produção de ATP. Mas vou te falar uma outra função das mitocôndrias presentes nesse tecido multilocular. Ora, você sabe que evolutivamente os bebês, nossos ancestrais, quando bebês, eles não nasciam e vinha a enfermeira colocar um monte de roupa para aquecer eles. Então eles tinham que desenvolver uma estratégia para não morrer de frio naquela época. Ora, o tecido adiposo multilocular tem essa função. Ele produz calor porque estas mitocôndrias das células do tecido adiposo multilocular, elas são especializadas em produção de calor. Isso faz com que os bebês não necessariamente sintam muito frio. E aí até cai uma reflexão com a minha mãe, né, Dona Maria Cristina, um beijo, mãe. Ela fala sempre assim, bebê tem que estar cheio de roupa, enche de roupa, põe cobertor em cima de cobertor, e casaco e touca, e 40 graus lá fora, imagina como está o bebê ali dentro. Pessoal, eu não estou falando que os bebês devem ficar sem roupa, eu só estou falando para vocês que eles nascem com uma defesa contra o frio, porque eles possuem esse tecido multilocular que produz calor. Ou seja, colocar roupa demais no bebê, às vezes a gente quer fazer um bem para ele, mas pode estar fazendo algo ruim, né? Alguma coisa que não é bom para o bebê. Além disso, o tecido adiposo multilocular ele é muito vascularizado e inervado, mais do que o tecido unilocular. É óbvio, ele tem que ser vascularizado para chegar muito oxigênio e muitos nutrientes para essas mitocôndrias produzirem calor. É óbvio, ficou fácil. Qual é a função do tecido multilocular? É a produção de calor, justamente porque essas mitocôndrias possuem muita termogenina e pouca ATP sintetase. Lembrando que a termogenina são proteínas que tem nas mitocôndrias com a função de produzir calor, enquanto que as ATP sintetase são as proteínas com função de formação de ATP,
de energia. E olhando novamente aqui para as células do tecido adiposo multilocular, vocês vê essa quantidade imensa de mitocôndrias, muitas mitocôndrias e mitocôndrias grandes, além das diversas inclusões de gorduras, só que pequenas inclusões de gorduras. Já o núcleo, ele não está espremido no canto, porque não tem aquela única inclusão gigantona que empurra todas as organelas. Então ele está em várias regiões da célula. E o núcleo, portanto, é arredondado. Pessoal, eu falei para vocês que o tecido adiposo tem uma função fundamental para nós, inclusive não só uma, mas várias funções, mas é óbvio, em excesso ele é prejudicial. Lembra que eu falei para vocês, os nossos ancestrais, há milhares de anos atrás, eles comiam uma vez, depois de repente esperavam mais uma semana para conseguir alimento. Ou seja, armazenar era vida ou morte para eles. Hoje, nós temos comida a hora que a gente quer e, consequentemente, acabamos comendo demais e adquirindo muito tecido adiposo, o que causa diversos problemas cardiovasculares. E aí, quando eu falo que nós temos comida à vontade, digamos que é uma boa parte, a maioria das pessoas, mas infelizmente hoje no mundo ainda existe fome, mas não falta comida. Ou seja, o problema no mundo é político. Hoje, nós, seres humanos, sociedade mundial, nós temos comida à vontade para todos e ainda sobraria. Mas por que ainda existe gente passando fome? O erro, o problema é na política, que temos que lutar, temos que torcer para que isso mude dentro de alguns anos, né? É inadmissível pessoas morrerem de fome hoje, quando não falta alimento mais no mundo. E outra coisa que eu falei nessa aula, que a gente tem que sempre analisar, é a lipoaspiração. Pessoal, a lipoaspiração é uma cirurgia muito delicada, que você suga todo o tecido adiposo de uma determinada região e aí, consequentemente, você emagrece. É uma cirurgia estética. Agora, quem vai fazer uma lipoaspiração tem que ter muito cuidado, estudar muito, porque às vezes a pessoa tem uma barriguinha de nada e faz uma lipoaspiração, sabe, algo totalmente desnecessário, por uma estética aí que talvez a gente vê numa revista ou, sabe, alguma beleza que a gente busca que nem existe. Aquelas belezas de filtro no Instagram, sabe, que não existe, que não é uma coisa natural. Então, às vezes, muitas pessoas buscam uma beleza que não existe e vão atrás de procedimentos cirúrgicos, o que gera um grande problema, né? Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula, espero que ela tenha sido útil para vocês. Não te esquece, é muito importante, se eu te ajudei nesse vídeo, me ajude você também no meu canal, se inscrevendo e dando like no vídeo e, obviamente, compartilhando aí com teus coleguinhas da sala de aula ou até os teus concorrentes do Enem, por que não? Fica aqui, gente, para todos o meu grande abraço e até o próximo vídeo.